Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos lá, a disciplina é a verdadeira felicidade, gente, o caminho para a verdadeira felicidade, né? Então, nossa disciplina das revisões, vamos nos aqui por investidos, procurar ver o máximo de conteúdo possível. Logicamente que eu não vou ler todas as questões com vocês, tá bom? Recomendo muito que vocês façam as questõezinhas. E é isso aí, para a máquina. Comentei com vocês como é que vai funcionar o horário do nosso curso, e depois eu iniciei aqui fazendo alguns comentários sobre ética. Tá, quando vocês estiverem fazendo as questões, pessoal, não procurem gastar tanto tempo em ética, não. Gaste a sua energia, a sua intelectualidade, comece com constitucional, depois você vai para a ética, tá bom? Gente, comentei aqui que para que o advogado comprove o exercício efetivo da advocacia, né, em um ano, ele tem que realizar 5 atos privativos de advogado, tá? Recursos, peticionamentos, tudo bem? Tem que fazer isso daí. Habeas corpus não é ato privativo de advogado, tá? Mas às vezes ele faz um habeas corpus, uma sustentação oral não é todo mundo que pode fazer, então é um ato privativo de advogado. Comentei com vocês, pedi para vocês fazerem um post-it, né, de datas, né? 5 anos para você cobrar honorários advocatícios, 5 anos para você exercer efetiva advocacia, né, e poder concorrer à diretoria, 5 anos para sei lá o quê, 3 anos para você compor uma comissão, 1 ano para você ser impedido de advogar quando você já exerceu a mediação e a conciliação. Tá? Falei sobre denúncia anônima, né? Que é a assinatura apócrifa, sem assinatura. No direito penal, se você tiver uma notícia de um crime, o delegado tiver uma notícia do crime, ele pode instaurar um inquérito policial, sim, mas ele tem que fazer novas, na verdade, tem que iniciar, né, pelo menos algumas justificações prévias. No direito administrativo, você admite o procedimento administrativo, ético, disciplinar, sim, se for por meio de denúncia anônima, porque o Estado tem a capacidade de autotutela. Então, se ele está vendo um prejuízo, ele vai resolver o prejuízo. Em ética não se admite a denúncia anônima. Comentei com vocês sobre renúncia, revogação e subestabelecimento. Tá? Aqui, gente, para você interpretar, não é difícil. Você precisa ter uma lógica da historiazinha. Olha só, o que é subestabelecimento? Primeiro, entenda. Imagine que você tenha mil ações previdenciárias. Você não vai dar conta de ir em todas as audiências. Então, o que você faz? Você dá um papel para um advogado ir a uma audiência no seu lugar. Mas o juiz não vai aceitar qualquer pessoa. Então, você tem que dar um papel que você está subestabelecendo uma atribuição de estar presente numa audiência, tá? E esse é o nome do subestabelecimento com reserva de poderes. O sem reserva de poderes é aquele caso que você passou o processo para outro advogado, mas você não vai cuidar mais nada daquele processo. E aí? Quando isso vem acontecer, né, você precisa da concordância do cliente. Se o cliente não concordar, Rafael, o que eu faço? Aí você renuncia. A renúncia ela acontece, tá? Aí o advogado não é porque ele não quis, né? Ele renuncia e aí ele tem que cuidar do processo por 10 dias até a parte ela arrumar um outro advogado. Beleza? Bom, a revogação, gente, é quando o cliente não quer mais, ele revoga, mas o fato dele ter revogado não o retira da obrigação de pagar os honorários contratuais. Os contratuais é aqueles que foram combinados entre as partes. Os sucumbenciais são aqueles pagos pela parte que perdeu. Imagina que você tem uma ação de R$500 mil, você combina com o seu cliente 10%, tá? Ou seja, o seu cliente vai receber 500 mil? Não, vai receber 450 mil, porque 50 mil vai ficar com você. Rafael, e a parte que tem que pagar 500 mil? Ela vai pagar 500 mil? Não, a parte que deve 500 mil vai pagar 550 mil. Por quê? Porque o juiz pode dizer que a parte sucumbente vai pagar um valor de 10% sobre o valor da causa. Então, o advogado recebe 10% do cliente e 10% da sucumbência, certo? Ele recebe aqui 100 mil reais. Gente, o procedimento de ética, ele tem em cada um dos tribunais de ética e disciplina. Cada tribunal de ética e disciplina, cada um deles, né, estão nos conselhos seccionais. Todo conselho seccional tem um tribunal de ética e disciplina. Tá bom? Bom, depois eu comentei com vocês que quando você escolhe uma casa, né, quando você tem uma casa e você procura rachar as despesas para fins de advogar, né, quando você faz isso, as pessoas que ratearam o valor dos custos, elas não vão poder advogar para clientes com interesses opostos, certo? Ou seja, mesmo não sendo sócios, um não pode advogar contra o cliente do outro, tudo bem? Interessante também o fato de que você não pode procurar dirimir a controvérsia com a parte adversa sem a presença do advogado dela, sem a presença do patrão dela, sem a presença, né, da pessoa que está cuidando do processo da parte adversa. Bom, eu falei 3 vezes a mesma coisa aqui. A prisão de advogado acontece quando ele está no exercício da função dele, né? Na verdade, quando ele está no exercício da função, ele só pode ser preso assim, né? Praticando um crime flagrante de delito e um crime inafiançável. Tá? Exemplo, entrou no presídio levando drogas, tá? Ele está praticando crime de tráfico, tráfico é um crime hediondo é insuscetível de graça e anistia, consequentemente é inafiançável, tá? E aí, para que
o flagrante para que a prisão seja legal, tem que ter o acompanhamento de um representante da OAB. Rafael, mas o advogado pode ser preso quando ele não está no exercício da função? Sim. Quando ele não está no exercício da função, ele pode ser preso. Imagina que ele está traficando na rua. Não tem nada a ver com entrar no presídio, ele vai ser preso. Tá bom? Beleza? Gente, sobre acesso aos autos, eu acabei não falando, né? Não sei o que aconteceu, o assunto mudou e eu não falei. Tem 3 casos aqui que o advogado, depois que ele já acessou os autos uma vez, ele quer pegar a documentação, né? De processo sigiloso, ele pode ter acesso? Sim, ele pode ter acesso, tá? Mas às vezes ele pode ter acesso a algum tipo de processo, e eu esqueci os 3 casos. Mas ele não pode ter acesso de novo se ele reteve os autos, tá? Se os autos forem de difícil restauração e se for um caso de segredo de justiça, tá? Segredo de justiça ele pode acessar, sim, se ele for advogado da causa, senão ele não pode, tá? Então é possível que você faça a carga de autos processuais? É possível que você pegue processo e leve para sua casa? Sim. Quando? Quando você quiser. Mas quando for segredo de justiça, você não pode. Quando que eu não posso também, Rafael? Quando você já pegou uma vez, só que você reteve os autos e não devolveu no tempo oportuno. Quando também que não pode, Rafael? Não pode também quando os autos, os papéis, forem de difícil restauração. Tudo bem? Gente, aqui eu comentei com vocês alguns casos importantes na leitura de artigo. Eu li com vocês esses artigos aqui, falando sobre educação. Tomar cuidado que no ensino médio ele fica a cargo do Estado, o ensino fundamental fica a cargo do Estado e do município, e o ensino infantil fica a cargo do município. Tem mais coisas aqui, como, por exemplo, né, que a língua portuguesa é a nossa língua oficial, mas nas escolas você garante às comunidades indígenas a sua língua materna. Tá? Eu pedi para vocês focarem sempre no caso seguinte: quando você tiver quilombola na questão, quando você tiver índio na questão, procure escolher qual que é a opção que traga, tá, as melhores coisas para os índios e os quilombolas. E qual é a questão, né, a alternativa, que traga as piores punições para os agressores dos índios e dos quilombolas. Comentei com vocês sobre o Sistema Global de Direitos Humanos e o Sistema Regional. Sistema Global, ONU, OMS, OIT, Organização das Nações Unidas, Regional, Organização dos Estados Americanos, tá? E aí eu disse que nós temos os órgãos da ONU: Secretariado, Conselho de Tutela, Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança e Corte Internacional de Justiça. Disse que a Assembleia e o Conselho de Segurança, eles pedem pareceres para a Corte Internacional de Justiça. O sistema regional, gente, OEA, né, lembrando que sempre os problemas começam a resolução na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se não for possível resolver aqui, vai para a Corte, mas começa na comissão. Lembrando que a comissão, ela pode recomendar a alteração, né, no ordenamento jurídico interno de um país, e ela também pode recomendar a indenização às famílias que foram ofendidas, que tiveram seus direitos humanos ofendidos. A corte julga, e a sentença da corte é uma sentença inapelável. Comentei com vocês que a OEA é sinônimo de Pacto sobre Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos e Decreto 67 de 92. Bom, relativismo cultural e universalismo. A ideia aqui é que os relativistas, eles acusam os universalistas de dizerem que direitos humanos são somente aqueles direitos humanos que o Ocidente entende como sendo os corretos. Tá? E não é bem assim. Se a pessoa quer usar um véu, ela vai usar um véu. Se ela quiser colocar uma burca, ela vai colocar uma burca. Se ela quiser colocar argola no pescoço, ela vai colocar argola no pescoço. Essa é a postura do relativismo cultural. E os universalistas, eles pensam de maneira diferente. Comentei com vocês, né, que o devido processo legal ele surgiu com a Magna Carta de 1215, né, numa pressão que o povo, né, que os burgueses, né, que os barões fizeram em cima do João Sem Terra. Tá? Em 1679, tivemos aqui o Habeas Corpus Act, primeira menção, né, do habeas corpus na existência. Comentei sobre os tributos, né? Aqui a ordem dos tributos, eu pedi para colocar nessa ordem e acabei colocando uma ordem errada. Didaticamente, a ordem legal seria contribuição de melhoria, taxa e impostos, né, para ficar bonitinho, porque eu vou explicar outras coisas depois mais para frente. Em todo caso, decora que os impostos têm competência aqui, né? Impostos de competência da União, dos estados, da dos municípios, tá bom? Lembrando que imunidade, isenção, alíquota zero e não incidência são formas de você não pagar um tributo. Imunidade prevista na Constituição, isenção, o ente federativo competente para isentar o contribuinte que pode fazer. Ou seja, a União pode isentar o contribuinte de pagamento de IPI, mas a União não pode isentar o contribuinte de pagamento de IPVA. Tá bom? Isso seria uma isenção heterônoma. A isenção heterônoma, ela é proibida. Nós vamos ver uma situação lá na frente que é possível, mas é extremamente exceção. É um caso quando o chefe de Estado está representando o Brasil lá fora. E aí ele entende uma coisa legal sobre direitos humanos e aí as coisas são diferentes. Mas a regra é, não existe isenção heterônoma. O ente federativo ele pode isentar o contribuinte somente dos tributos de sua competência. Lembrando que a imunidade de impostos existe entre os entes federativos, tá? De uns para com os outros. Beleza?
No caso, unidade de impostos não é de taxa nem de contribuição de melhoria. Bom, comentei que os tributos têm a função fiscal, no caso de manutenir a educação, a saúde, a cultura, a previdência, direito de segunda dimensão. Disse que o caráter extrafiscal, ele existe com alguns impostos, tem aqui alguns tributos, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de circulação de mercadoria, serviço e combustível, subsídio de combustível, tá? Diz que imposto de renda, ele é de competência da União, e você paga quando você ofere renda. O fato que gera a sua obrigação tributária é oferir renda. Só que às vezes você gera a obrigação tributária, você tem que pagar o imposto de renda, só que você não vai pagar por quê? Porque ele já fica retido na fonte automaticamente. Então nós temos aqui a competência tributária e a capacidade tributária, capacidade de fiscalizar e arrecadar. Ou seja, os entes federativos eles podem arrecadar, eles podem reter na fonte o valor do imposto de renda. Importante, gente, que pessoas jurídicas de direito privado também podem segurar, reter na fonte o valor do imposto de renda. Tranquilo? Comentei sobre o Sistema S e disse que o Sistema S, pessoal, ele não compõe a administração pública, nem direta nem indireta, tá? Ele é uma pessoa jurídica do privado, ele não tem fins lucrativos. E por quê? Porque ele não vive num regime de concessão. Concessão é o particular, quando ele quer prestar serviço público para a administração pública, ganha uma licitação e aí ele vai querer ganhar dinheiro. E elas são manutenidas de que maneira, gente? Pelas contribuições sociais. Contribuições sociais são contribuições sociais tributárias. Beleza? Então é isso. Foco, força e fé, faz depois de muito estudo. Um beijo do Mago. Fico feliz do acompanhamento de todos vocês. E é nóis. Gente, vai lá fazer as questõezinhas e tamo junto. O descanso, ele é importante, tá? Mas a pegada também. Então, gente, é nóis. Deixa eu ir embora, que agora eu vou jantar. Jantar-me-ei. Jantar-me-ei. Jantar-me-ei.